E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Mike, trabalho com marketing digital e tenho uma boa vivência em Google AdWords, principalmente com e-commerces, mas o que a gente vai ver aqui em Google AdWords, ele é útil para todo mundo, para quem tem negócios físicos ou online, serviços ou varejo, enfim. E eu espero poder ajudar vocês, tirar algumas dúvidas, mostrar alguns princípios que sejam simples, fáceis de usar no dia a dia, mas que façam diferença para que a gente atinja os resultados que todos precisamos. A gente pensa no nosso negócio e alguns fatores são essenciais para que a gente atinja os objetivos que seriam, então, as vendas e o lucro, né? E aí a gente precisa pensar que é preciso ter tráfego. Tráfego, seja no nosso site ou na nossa loja física, é fundamental. Quanto mais pessoas a gente conseguir atrair para o nosso negócio, mais negócio a gente fecha, mais receita, maior lucratividade. Essa é a ideia. E aí a gente vai olhar aqui para os anúncios do Google com esse viés. Quer dizer, ele é um gerador de tráfego para o nosso negócio e um gerador de tráfego de qualidade, que vai trazer leads qualificados para que a gente consiga fechar mais vendas. Então, assim, imagina que nós vamos atingir o usuário no momento em que ele está buscando por aquilo que nós temos para oferecer. Esse é o melhor momento, por isso esse usuário é qualificado para nós. Ele está buscando exatamente o que a gente tem para oferecer, então a probabilidade de que ele feche negócio com a gente é grande. E, digo mais, se ele não fechar com a gente, ele deve fechar com um concorrente nosso, porque ele está precisando daquilo que ele busca. Ele tem o desejo de comprar ou de contratar aquele serviço. Então a gente olha para a busca do Google e nós temos um usuário, na imagem que a gente vai ver aqui é no computador, mas enfim, hoje em dia se usa muito celular para isso, está buscando por algo que ele quer e no exemplo é uma Smart TV de 42 polegadas. O que a gente está visualizando é que o usuário buscou Smart TV 42. Esse é o termo de pesquisa. É assim que a gente vai chamar essa busca dele, o termo de pesquisa. E o que a gente está vendo na sequência são resultados de anúncios de Google Shopping, que são anúncios que trazem a imagem do produto, o nome, o preço, e que é um comparador de preços, que ali a gente vai ter todos os anunciantes daquele produto, e a gente vai comparar então o preço deles. A gente vai ter anúncios de texto, no caso do exemplo logo abaixo, essa disposição do que a gente está vendo, ela varia, mas os anúncios de texto, assim como o Google Shopping, são feitos no Google AdWords, e eles sempre acompanham ali do lado a palavra anúncio. Então a gente sabe que aquilo é um anúncio. E o nosso objetivo é que o nosso resultado fique no topo do resultado de busca. Os anúncios eles exibem no topo e muitas vezes na parte de baixo da página de resultados de pesquisa e nas páginas seguintes, não só na primeira. Mas a gente sabe que quando o usuário busca, ele não navega muito pelas próximas páginas, ele procura o que ele buscou já na primeira página, então a gente quer posicionar na primeira página de resultados e dentro da primeira página estar no topo desse resultado, né? A gente tem logo depois resultados orgânicos, quer dizer, os resultados que vêm ali abaixo dos anúncios não são pagos, o Google tem indexadas as páginas dos sites e ele entende que para aquele termo de pesquisa que o usuário usou, esse resultado é relevante. Então ele vai exibir, de acordo com a relevância, os resultados orgânicos. Claro que a gente precisa ter muito cuidado e usar as técnicas de SEO para que a gente posicione bem organicamente no Google. Mas os anúncios fazem isso de uma maneira mais rápida. Não dá para fazer só um ou só outro. Mas a gente vai ter os anúncios trazendo a gente para o topo rapidamente e a gente tem o controle do conteúdo desse texto que a gente está exibindo ali. Então a gente vai ser ali promocional, a gente vai colocar call to action, a gente vai buscar o clique desse usuário. Então os anúncios são fundamentais e ajudam a gente a atingir o resultado e até atingir esse resultado mais rápido. Eu tenho visto já há muito tempo que anúncios do Google muitas vezes são o principal canal de receita de e-commerces, por exemplo. Então, quer dizer, é fundamental que a gente trabalhe bem isso e faz toda a diferença. Só que, claro, a gente precisa investir pensando sempre na lucratividade, pensando sempre no retorno do investimento que a gente está fazendo. E a gente vai falar sobre isso aqui,
porque ninguém está aqui para rasgar dinheiro, a gente vai investir, mas a gente quer ter as vendas gerando esse retorno. Então a gente vai falar sobre isso também. Impressão, para que todo mundo entenda, e quando o anúncio é exibido, como no caso do exemplo, ele foi impresso. É isso que a gente entende por impressão, é a exibição desse anúncio. A gente está falando aqui de CPC, quer dizer, a gente paga pelo clique e não pela exibição desse anúncio. O usuário digitou o termo de pesquisa no Google, exibiu lá o nosso anúncio. Se ele não clicar, a gente não está pagando por isso. Se ele clicar, aí a gente paga por esse anúncio. Há alguns dados que são interessantes a gente falar aqui. O Google cita que 50% de quem pesquisa em smartphone por um produto ou serviço visita uma loja física até um dia depois. Então, quer dizer, a gente já vê aqui a importância de trabalhar bem o anúncio também para negócio físico e não só para negócio online, porque realmente as pessoas visitam a loja depois que buscam. E aqui a gente vê onde os nossos anúncios podem ser exibidos, esses anúncios que a gente vai criar no Google AdWords. Então a gente tem a própria busca do Google, a gente tem o YouTube, sites de parceiro, que é uma rede de inúmeros sites na internet que utilizam o Google para exibir anúncios, as lojas de aplicativo do Google e dentro do Gmail, enfim, locais onde os anúncios podem ser exibidos. A gente vai selecionar onde a gente quer que eles sejam exibidos, mas são as possibilidades. A rede de display, ela abrange, segundo o Google, em torno de 90% da internet. São mais de 2 milhões de sites e vídeos e aplicativos onde os nossos anúncios podem ser exibidos. Então, quer dizer, não é só na busca do Google. O Google tem uma rede enorme de parceiros que podem exibir o nosso anúncio e a gente pode atingir aquele usuário que está interessado no que a gente tem nessa rede também. Embora hoje a gente vá falar muito mais da pesquisa do Google, que ela gera muito bom resultado. Então a gente vai focar nisso nesse momento, porque senão nós teríamos muito mais tempo para ficar falando, e hoje aqui a gente vai dar uma passada, um overview em algo que dá resultado rápido para a gente. A rede de display, então, ela tem aí YouTube, sites de parceiros, aplicativos e Gmail, incluem a rede de display, onde a gente pode exibir os nossos anúncios. E os nossos anúncios, em geral, na rede de display, eles são anúncios gráficos, como banners. Até na imagem exemplo no YouTube, a gente vê ali banner exibido dentro do vídeo. Então, essa imagem gráfica, ela entra no anúncio da rede de display. Como eu disse, a gente vai focar hoje aqui na nossa conversa mais em anúncio de texto, mas é importante a gente saber que nós temos possibilidades. Para a gente falar um pouquinho do AdWords em si, a gente vê que essa estrutura de uma conta. A conta ela é acessada por um e-mail do Gmail único, embora exista uma MCC, que é um tipo de conta que uma conta-mãe acessa outras contas abaixo dela, que é usado, por exemplo, para agências ou para grupos que têm mais de um negócio. Mas, em geral, uma conta simples ela tem um e-mail que acessa, a gente não tem como usar o mesmo e-mail do Gmail para acessar várias contas. E algumas informações ficam no nível da conta, como a informação de faturamento. E dentro da conta nós temos campanhas. Nas campanhas, algumas configurações são feitas em nível de campanha, como, por exemplo, onde nós vamos exibir os anúncios. Então, se o meu anúncio é para ser exibido só no Rio Grande do Sul, não é no Brasil inteiro, é no nível de campanha que eu seleciono isso. Então, se eu quero ter um anúncio que é só para o Rio Grande do Sul e um anúncio que é só para São Paulo, eu preciso ter duas campanhas, uma setada para o Rio Grande do Sul, uma setada para São Paulo. Também é no nível da campanha que a gente configura o orçamento diário, de quanto que a gente está disposto a gastar por dia, isso fica no nível da campanha. Dentro das campanhas, nós temos grupos de anúncios. É nos grupos de anúncios que ficam os anúncios e as palavras-chave que a gente vai usar para exibir esses anúncios. Então, quer dizer, eu vou até voltar um pouco nos slides. Lá quando o usuário fez uma busca, tem um termo de pesquisa, o nosso anúncio, para que ele seja exibido, ele tem que ter palavras-chave que casem com esse termo de pesquisa. E a gente vai ver isso um pouquinho mais adiante. E é no nível do grupo de anúncios que nós selecionamos as palavras-chave para as quais a gente quer exibir o nosso anúncio.
e o grupo de anúncio ele fica dentro da campanha, então ele herda as configurações da campanha. Quer dizer, o orçamento diário que eu tenho em uma campanha, ele vai ser dividido entre os grupos de anúncio que eu tenho dentro dela, porque ela pode ter vários grupos de anúncio. Mas a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso também. E aqui é um fator fundamental, que são as palavras-chave. Quer dizer, palavras-chave mais amplas e genéricas vão certamente atingir mais pessoas. Quer dizer, eu usei no exemplo Smart TV 42. Se eu fosse um pouco mais genérico e usasse só Smart TV, isso seria atingiria muito mais usuários. Quer dizer, o usuário que está buscando já uma TV 42 certamente são menos usuários do que estão buscando por Smart TV, que abrange qualquer tamanho. Entretanto, a gente vai sempre buscar ser o mais exato possível. E isso é uma orientação que eu dou, porque, assim, a palavra ampla atinge mais pessoas. Ok. Mas ela também tem aí um potencial de um custo maior. E quando o usuário está buscando Smart TV, talvez ele ainda não esteja decidido do que ele quer comprar. Entretanto, se ele estiver buscando Smart TV 42, já é mais provável que a compra aconteça, porque ele já sabe o tamanho que ele quer. Se ele buscar Smart TV e uma marca específica e o tamanho, mais ainda. Então, quanto mais exato a gente for, maior a chance de pegar o usuário no momento onde ele está decidido a comprar. E também o Google vai nos qualificar melhor, nos dar um índice de qualidade melhor, e isso vai ajudar com que o nosso anúncio seja mais exibido, seja exibido melhor posicionado, isso é, no topo do resultado de pesquisa, e possivelmente pagando menos no clique. Porque é possível que a gente exiba o nosso anúncio em primeiro lugar, pagando menos do que quem está exibindo em segundo lugar, desde que o nosso índice de qualidade seja muito bom. As palavras-chave têm alguns tipos de correspondência. O que acontece? Uma palavra-chave ampla, como no exemplo Samsung S9. Ela, quando nós selecionarmos, escrevermos ela lá dentro do AdWords, desse jeito, ela é uma palavra-chave ampla. E significa que ela é totalmente aberta. O usuário que buscar por Samsung Galaxy S9 pode ver o nosso anúncio. Embora a nossa palavra-chave não tenha Galaxy lá no meio. Mas como ela é uma palavra ampla, o Google vai entender que essa é aquilo que o usuário está buscando e pode exibir o nosso anúncio. A palavra-chave de frase, ela já é mais exata. Se o usuário buscar, nesse mesmo caso, nós temos a palavra-chave Samsung S9. Entretanto, lá no AdWords, nós colocamos ela entre aspas. Se o usuário buscar a mesma coisa, nesse caso, Samsung Galaxy S9, nosso anúncio não seria exibido. Porque, para que o anúncio seja exibido nesse caso, a busca do usuário tem que ter a frase Samsung S9 e a gente vê que a busca dele foi diferente disso. Poderia ter algo antes ou algo depois. Samsung S9, melhor preço. Se ele buscasse isso, nosso anúncio poderia ser exibido, porque contém na busca dele Samsung S9, que é a nossa palavra-chave de frase. Então, aqui nós já fechamos um pouco mais, fomos um pouco mais exatos. Provavelmente, nosso anúncio teria menos impressões do que no caso anterior. Entretanto, é indicado usar palavras mais exatas, porque elas têm um índice de qualidade maior, entre outras coisas. Uma palavra-chave exata, lá no AdWords, nós vamos escrever ela entre colchetes. Então, no caso, é o mesmo exemplo, Samsung S9 entre colchetes, lá no AdWords, significa que o nosso anúncio só pode ser exibido se a busca do usuário for exatamente esta. No caso do exemplo, ele buscou Samsung Galaxy S9, não vai exibir o nosso anúncio. Se ele buscar Samsung S9 melhor preço, no mesmo exemplo anterior, dessa vez o nosso anúncio não vai ser exibido. Só vai exibir se ele buscar exatamente Samsung S9. Exato. Exato, maior índice de qualidade. Fechamos mais, uma probabilidade de exibir menos, entretanto, com mais qualidade. A gente sabe que é aquilo que ele está buscando. E em muitos negócios vocês vão ver, quando vocês estiverem fazendo as palavras-chave de vocês, que isso vai fazer toda a diferença. Tem ainda um tipo de palavra-chave, que é a ampla modificada. Ela é como lá na ampla, na primeira, porém a gente vai colocar ela com um sinal de mais na frente de cada palavra. Mais Samsung, mais S9. Nesse caso, o termo de pesquisa
Samsung Galaxy S9 exibiria. Porque o termo de pesquisa do usuário tem Samsung e tem S9. O que a gente está dizendo é que tem que ter as duas palavras, independente se tenha mais alguma coisa antes, depois ou entre elas, mas tem que ter as duas. Lá no primeiro caso, da Ampla, eventualmente, se ele buscar só S9 sem Samsung, o Google pode exibir também, porque ele entende que é a mesma coisa. Mas nesse caso, teria que ter as duas palavras no termo de busca do usuário. A palavra-chave negativa, ela serve para a gente dizer para o Google que eu quero exibir meu anúncio, mas se a pesquisa do usuário contiver essa palavra, aí eu não quero. Essa palavra não serve. Então, quer dizer, se ele buscar Samsung Galaxy S8 ou S9 porque ele está vendo, comparando os dois, eu não quero exibir porque eu não vendo o S8, eu só tenho o S9. Então, eu vou lá e negativo a palavra S8, um menos S8 na palavra-chave negativa, e aí não quero exibir para isso. É importante que a gente lembre de agrupar palavras-chave semelhantes no mesmo grupo de anúncio. O que eu quero dizer com isso? Se eu estiver vendendo MacBooks, eu tenho um MacBook de 11 polegadas, de 13 polegadas. Então eu vou separar as coisas. As palavras-chave relacionadas ao MacBook de 11 polegadas vão ficar em um grupo de anúncio específico para MacBooks de 11 polegadas. Os anúncios dentro desse grupo vão falar de 11 polegadas. As palavras-chave serão relacionadas ao 11 polegadas. E aí eu vou exibir só isso. O 13 fica num grupo separado só para 13. Eu não misturo as coisas, porque assim eu não misturo os conteúdos do anúncio e a página de destino onde eu vou levar meu usuário. Porque se ele buscou de 11, eu tenho que levar ele, quando ele clicar no meu anúncio, para uma página no meu site que tem os modelos de 11. E não todos misturados. Porque é isso que ele quer. Em compensação, se ele buscar mais genérico, sem tamanho, aí eu tenho um terceiro, no caso, grupo de anúncios, que levaria para uma página da categoria com todos os tamanhos, porque ele não me diz qual ele quer. Essa é a prática correta. Então nós temos que agrupar as palavras-chave e os anúncios em grupos de anúncios que só tenham conteúdo relativo àquilo. Para que a gente entenda ajuste de lance, se o meu lance, estou falando aqui de CPC máximo, ou seja, eu estou disposto a pagar até 40 centavos por um clique. Esse é o meu lance dentro do leilão do Google. E eu digo que para o usuário que estiver no celular, eu quero pagar mais 20%, porque eu já percebi no meu Analytics, etc., que o usuário que entra no celular, para mim, é mais importante, converte mais, enfim. Então eu ajusto o lance em dispositivos móveis, e aí, se ele estiver no celular buscando e o meu anúncio for clicado, eu pago 48 centavos. Se ele estiver num computador e o meu anúncio for clicado, eu pago 40. Na verdade, até 40 e até 48. Esse é o máximo que eu estou disposto a pagar. Na prática, a gente vai acabar, geralmente, pagando menos que isso. Existem tipos de lance que são automáticos dentro do Google AdWords, e aí eu explico aqui um pouquinho do que é cada um para que a gente entenda. Se eu quero mais tráfego no meu site, se eu estou precisando de tráfego, eu vou usar os lances automáticos para maximizar cliques e o Google automaticamente vai ajustar para gerar mais cliques. Se eu preciso de mais visibilidade no meu anúncio, eu posso definir posição na página de pesquisa e automaticamente o Google vai jogando para isso. Se eu quero ficar melhor que os meus concorrentes, é uma parcela de superação, ou seja, eu quero superar meus concorrentes e eu coloco lá esse tipo de anúncio. Se eu quero mais conversões, eu posso usar CPA, que é custo por aquisição. Se eu quero mais conversões dentro do meu orçamento limitado, eu vou usar maximizar conversões, pagando por clique, não CPA. Alguém perguntou antes, acho que lá no Instagram enviou uma pergunta no direct sobre público-alvo. E aí eu resolvi colocar aqui uma tela mostrando lá do AdWords como é que a gente faz para acessar ferramentas de gerenciador de público-alvo e listas de clientes. E aqui a gente consegue criar uma lista de clientes que, por exemplo, visitaram uma determinada página do nosso site. Então, quer dizer, talvez eu tenha uma categoria no meu site que é muito importante e eu quero que quem já visitou aquela categoria visualize certos anúncios mais que outros, porque aquele usuário tem mais propensão a comprar, porque eu estou trabalhando mais uma promoção naquele produto, enfim. Então a gente cria um grupo de usuários que visitou uma certa página, configura lá qual é a URL daquela página, quer dizer, se é uma categoria, pega a categoria que é da URL no seu site,
coloca lá, e aí quem passou por essa página vai ficar em um grupo de usuários, e a gente pode dar um lance diferente para esses usuários. Quer dizer, quem já passou pela minha categoria de promoções, não sei, eu quero dar um lance maior, porque talvez essa pessoa esteja mais propensa à compra, eu já percebi isso nas minhas análises, então a gente cria esse grupo de usuários e faz isso. Google Shopping, então, que são aqueles anúncios que tem um comparador de preço com a imagem do produto, o nome e o preço, a gente usa para aumentar o tráfego com leads muito qualificados. O Google Shopping tem cada vez mais trazido bons resultados, melhores resultados, muitas vezes até que anúncio de texto. Então é para isso que a campanha de shopping serve. De repente eu não estou fazendo campanha de shopping, mas eu estou percebendo que eu preciso ter mais leads qualificados. Faz campanha de Google Shopping, que ela vai te ajudar nisso. O índice de qualidade, o que o Google leva em consideração, né? O CTR, que quer dizer a taxa de cliques, quantas vezes nossos anúncios são exibidos e quantas eles são clicados. Essa proporção ele leva em consideração, porque se os usuários clicam muito no nosso anúncio, o Google entende que ele tem qualidade para aquelas pesquisas e aí ele tende a exibir mais, dar mais qualidade para isso. A relevância na página de destino, quer dizer, o usuário quando clica no nosso anúncio, ele vai para o nosso site. Se ele interage com o site, se ele fica tempo no site, o Google já entende que isso é relevante, porque a taxa de rejeição é fundamental e a gente consegue ver isso no Google Analytics, por exemplo. O usuário que cai na página, não interage com ela e vai embora, isso entra para a taxa de rejeição, o Google vai entender, bom, esse resultado aqui do anúncio não é relevante, então ele vai diminuir meu índice de qualidade. Como é que a gente define, o Google, a posição em que o nosso anúncio vai ser exibido? É o lance máximo que multiplica o índice de qualidade e aí ele dá um resultado que é um EdRank. Quer dizer, um anunciante que dá um lance máximo de R$3 e tem um índice de qualidade 3, multiplicam pelo outro, o EdRank dele é 9. Em compensação, tem um outro anunciante ali que está dando um lance de R$2. O índice de qualidade dele é 6, é bem maior. Logo, o EdRank é 12. O resultado disso é que o anunciante que está dando um lance menor ficaria na posição melhor. Embora ele esteja disposto a pagar menos, ele vai exibir o anúncio dele acima, talvez do meu, que estou pagando mais, mas por ter uma qualidade menor, vou ficar abaixo. Então, é muito importante que a gente leve em consideração o índice de qualidade. E no Google AdWords a gente consegue ver o índice de qualidade das palavras-chave e a gente tentar deixá-las o mais exatas possíveis e ter boas páginas de destino que carreguem rápido, que tenha ligação muito relevante com o que a gente está anunciando, para que o nosso índice de qualidade aumente e a gente pague menos em cada clique, exibindo mais e melhor. O CPC real, né? Quer dizer, o que a gente vai pagar, porque, como eu disse, o que eu estou setando no Google é o CPC máximo, ou seja, o máximo que eu estou disposto a pagar por cada clique, mas na verdade eu não vou pagar isso, eu vou provavelmente pagar a menos até esse limite. Então, o que acontece é que o Google vai nos cobrar o necessário para ficar acima do nosso concorrente. Se eu estou disposto a pagar R$4, eu provavelmente vou ali pagar 3, se o meu concorrente pagaria 3. Quer dizer, eu vou pagar 3 e 1 centavo, que é o mínimo para ficar acima do concorrente. CPC real, então, para a gente entender o cálculo de como é que o Google chega nisso, ele leva em consideração o EdRank do meu concorrente e o meu índice de qualidade. E aí ele divide um pelo outro. No exemplo aqui, o lance máximo de R$4 com um índice de qualidade 8 e dá um EdRank de 32, né, multiplicando. O EdRank de 32, e o meu concorrente tem um lance máximo de R$4 com índice de qualidade 6, o que dá um EdRank de 24. O EdRank do meu concorrente é 24, meu índice de qualidade é 8, divide um pelo outro, eu estou pagando R$3, que é abaixo do lance máximo de R$4, que eu tinha dito que até 4 eu pago. Ok, eu estou pagando, na verdade, 3. E aí tem um exemplo aqui. Meu índice de qualidade, nesse caso, eu sou ali o primeiro anunciante, é 8. Estou pagando R$3. No exemplo a seguir, os concorrentes... Deixa eu só... Eu voltei aqui a apresentação, desculpa. No exemplo a seguir, os concorrentes vão ficar iguais. Mas o meu índice de qualidade é maior. Ou seja, se eu tenho um índice de qualidade maior, eu pago menos. Antes eu pagava R$3. E meu índice de qualidade era 8.
Agora eu consegui subir meu índice de qualidade para 10 e eu pago 2,40. Então já diminuiu 60 centavos nesse exemplo, cada clique que eu vou ter. Eu vou pagar menos 60 centavos em cada clique. Então a importância do índice de qualidade para que a gente pague menos é enorme. O que eu tinha na apresentação, só para a gente passar um overview, era isso. Mas eu quero falar um pouco, e eu vou mostrar minha tela para vocês, lá no AdWords, um cálculo que a gente precisa fazer pensando no retorno do investimento. Porque sempre quando eu falo com os e-commerces, com os anunciantes, eu bato muito nessa tecla. A gente tem que saber muito bem, entender como é que vai ser o retorno do meu investimento para que eu tenha lucratividade. Então lá no AdWords, isso aqui é uma conta exemplo só, eu vou lá nas ferramentas e eu vou ir em planejador de palavras-chave. E eu vou lá encontrar palavras-chave. Vou usar um exemplo qualquer aqui. Digamos que eu venda meias de algodão. Vou usar uma palavra-chave só, por exemplo. O Google vai me dar alguns dados aqui. E eu vou selecionar essa primeira palavra-chave, porque é isso que eu quero. Vou adicionar o plano, o meu plano de anúncios. Aí eu vou aqui em visão geral do plano. O que está acontecendo aqui? Eu tenho aqui, nesse meu plano, anúncios para todo o Brasil. A palavra-chave é meia de algodão. E o Google está me dando uma projeção de que eu pagaria, em média, 20 centavos em cada clique que eu tiver no meu anúncio. E eu teria aí 70 cliques, gastaria R$14. Aqui a gente começa a brincar. E aí o que eu quero fazer? Eu vou para uma planilha. E aí aqui eu vou dizer o seguinte. Eu imagino que o meu ticket médio seja R$150. Em média, cada pedido fechado na minha loja é de R$150. Ok. O que o Google está me dizendo é que eu vou ter 70 cliques. 70 cliques. A taxa de conversão do meu site é 1,5%. Tá? Essa é a minha taxa de conversão. E aí vocês têm que levar isso para a realidade de vocês. 1,5% é média e-commerce nacional, mas isso varia muito. Aí eu vejo quantas conversões eu vou ter, baseadas na minha taxa de conversão e nas visitas que eu tenho. Deixa eu só ajustar aqui, porque na verdade eu quero ver os cliques. Então, com a minha taxa de conversão e esses cliques que o Google disse que eu teria uma conversão, ok? Minha conversão média é R$150 aí. Aqui é aproximado. E o valor que eu pagaria no clique é 20 centavos. Então eu vou trocar aqui. Meu CPC médio é 20 centavos. Custo, R$14. Venda, uma. Uma venda significa R$150. Então, o meu ROAS, que é o retorno do meu investimento em anúncios, é de 11,25. Para cada real que eu investi em anúncios, eu tive R$11,25 em venda. Aí, claro, agora vocês vão precisar olhar para o negócio de vocês, para as margens de vocês, entender todos os custos envolvidos, para saber se R$11,25 de retorno para cada real investido na mídia faz sentido ou não faz. Talvez eu esteja tendo prejuízo, dependendo da minha margem, talvez não. E se isso aqui não fizer sentido, a gente vai começar a brincar, vai começar a brincar aqui no Google AdWords, mudar o nosso plano até que isso faça sentido. Porque talvez, se isso aqui não está fazendo sentido porque eu teria prejuízo, então vamos ver se eu gastasse menos, o que aconteceria. E aí nós vamos mudar aqui no gráfico e ele já vai recalcular. Agora eu coloquei um lance máximo menor do que eu tinha antes e aí o meu CPC médio, o meu custo médio por clique, reduziu, era de 20, foi para 12 centavos. Agora eu vou usar esses dados para recalcular lá na minha planilha. Tá, ok. Então, quantas conversões eu teria neste cenário e como ficaria o meu retorno de investimento nesse cenário. E assim a gente vai jogando até que a conta feche. Claro que isso é um planejamento. A gente, quando colocar isso no ar, precisa acompanhar e analisar o tempo inteiro para ver o que acontece. Mas aqui a gente já consegue ter uma ideia de que as palavras-chave que a gente está usando vão nos ajudar a ter um retorno ou não. Para isso, a gente tem que entender
qual é a taxa de conversão do nosso negócio e qual é o nosso ticket médio. Isso é algo que vocês precisam saber e precisam jogar aqui. Uma coisa que faz muita diferença é se eu mudar a localização. Eventualmente, eu estou aqui anunciando no Brasil, mas cheguei à conclusão de que o meu retorno de investimento não seria satisfatório, então eu preciso ajustar aqui o meu custo por clique e jogar ele para baixo. Eu poderia, talvez, aqui mudar os locais onde eu anuncio e tentar, quem sabe, só no Rio Grande do Sul, por exemplo. Tiro o Brasil, deixo só o Rio Grande do Sul e salvo. Claro que só no Rio Grande do Sul, o universo de pessoas pesquisando é muito menor, a tendência é que eu tenha menos cliques. Mas vai mudar também quanto eu gasto em cada clique. E aí eu vou começar a jogar aqui para mais, para menos, pegar esses dados, planilhar eles e chegar na conclusão se eu estou tendo o que eu preciso de retorno ou não. E aí, isso aqui ajuda a gente a entender não só no AdWords, mas o que acontece. Talvez, se acontecer aqui, meu ticket médio não é 150, na verdade ele é 30. Bom, aí o meu retorno já seria muito menor, seria de R$ 2,25 para cada real investido. Imaginando isso, o que acontece? No Google AdWords, eu vou tentar jogar o meu custo por clique para baixo, entretanto, ainda continuar imprimindo e exibir meu anúncio tendo cliques nele. Mas tem uma coisa aqui que não está dentro do AdWords, está no meu negócio, que é o ticket médio. Talvez, em paralelo a baixar o custo do clique lá no AdWords, eu preciso trabalhar para aumentar o ticket médio no meu negócio. Talvez eu faça ações de compra junto, talvez eu faça alguma promoção em produtos de valor maior, enfim, eu preciso ou vender opções mais caras do produto, ou então mais produtos no mesmo pedido, para que esses R$ 30 de ticket médio aumentem, e aí eu vou calculando e chegando, bom, agora talvez o meu retorno já esteja satisfatório. Em paralelo a isso, eu vou trabalhar para reduzir o meu CPC médio. Digamos que eu consiga chegar aqui no CPC de 0,17, ele era 20, já aumentou o meu retorno de investimento. Então, essa é uma preocupação que a gente tem que ter quando a gente está pensando em performance, que particularmente é algo que eu me preocupo muito. Porque talvez você me diga, não, eu estou preocupado em branding, eu quero exibir o máximo, eu não estou tão preocupado assim nesse momento com retorno de investimento. Aí é uma outra situação, e aí inclusive é indicado para você usar campanhas de rede de display, que são lá os banners, anúncios gráficos que exibem em N sites da rede do Google, porque esses anúncios eles são bons para branding, para fortalecer marca. Eles não costumam trazer muito resultado direto deles, mas eles participam, claro, ajudam a vender até por outros canais. E aí fica a dica para lá no Google Analytics a gente sempre acompanhar o caminho de compras do usuário e as conversões assistidas, porque muitas vezes o usuário que clica num anúncio vai para o nosso site, não compra, depois volta digitando direto o nosso endereço na barra do navegador, compra. Então essa venda ela vai ser acreditada para o acesso direto, quer dizer, digitou o endereço, entrou e comprou. Entretanto, o anúncio fez parte do processo de compra e ele é acreditado como uma conversão assistida. A gente precisa olhar isso, principalmente para quem vai trabalhar aí ações na rede de display. Isso é bem importante que a gente observe as conversões assistidas. Vamos seguir aqui. Até gostaria, se for possível, que a gente usasse algum exemplo real de vocês. De repente vocês usam a hashtag para mandar lá qual é o ticket médio de vocês. Se der, a gente já pega o ticket médio, a gente já começa a calcular aqui. Fala também, de repente, a hashtag com o ticket médio e hashtag com o produto que vocês trabalham, para que a gente já use isso de exemplo aqui. Até já vejo que tem gente falando sobre retorno de investimento, e eu espero que isso que eu tenha falado agora, que é isso que eu estava mostrando aqui, ajude a clarear essa questão, quer dizer, da gente entender qual é o retorno. Claro que aqui eu estou olhando para ROAS, que ele pega simplesmente receita e custo, e divide. Não estou olhando aqui para a margem de lucro ou para outras coisas que levariam mais para um retorno de investimento como total. Aqui é retorno de investimento em anúncios, que é o ROAS. Mas vamos lá. Usem muito esse planejador de palavras-chave do Google, porque vai fazer toda a diferença. R$130 cosméticos é um exemplo que a gente teve aqui. Então a gente tem aqui um ticket médio de 130. Não sei qual é a taxa de conversão, vou
imaginar aqui que 1%, que honestamente é uma taxa de conversão bacana. E aí vamos jogar lá no Google alguma coisa para a gente dar uma pesquisada. Vou colocar aqui Brasil de novo. E vou pesquisar por cosméticos. Claro que eu acho que cosmético em si é muito genérico, seria algo mais específico. Talvez creme para mãos? Imagino que sim. E a gente vai ver os resultados do Google, lá no AdWords. Claro, ele traz uma série de dados aqui que a gente não está olhando agora, porque eu estou me apegando muito na questão da palavra-chave e do retorno que a gente pode ter com ela, tá? Mas eu vou dizer que sim, é creme para mãos que eu quero, não vou nem olhar as outras. Vou adicionar ao meu plano. E aí a gente tem aqui um custo de R$26 para creme para mãos. Com 165 cliques. E aí a gente já pode começar a brincar aqui. Deixa eu só voltar aqui. Vou colocar de novo creme para mãos. Selecionar e adicionar o plano. Visão geral do nosso plano. E aí ele me trouxe 170 cliques, custo de R$26, CPC médio de 16 centavos. Então aqui a gente tem 16 centavos no nosso CPC médio, com um ticket médio de 130, e nós teríamos 170 cliques, segundo a nossa previsão. Imaginando que a taxa de conversão seja 1%. Esses 170 cliques nos gerariam 2 conversões. Com esse CPC médio, aqui na minha planilha ele está quebrando a receita, porque justamente não são 2 conversões exatas, mas digamos que fosse aqui R$260 de receita. Isso daria R$9,50 de retorno para cada real investido no nosso anúncio. Aí agora resta a gente saber, isso aqui está fazendo sentido ou não? Eu gastei R$27 com esses anúncios para ter uma receita de 260. A gente está falando aqui de pouco mais de 10%. Talvez isso não esteja fazendo sentido com a tua margem, com todos os custos envolvidos, lá com meio de pagamento, com entrega talvez. Então a gente vai ter que reduzir esse CPC médio, porque desse jeito não vai dar certo. E aí a gente vai trocar aqui. Aqui está dizendo que o meu CPC máximo seria 24 centavos. Eu vou tentar algo menor que isso. 18 centavos. Agora significa 100 cliques, 11 centavos cada clique. Possivelmente eu agora teria uma conversão a menos, gastaria R$16 e teria uma receita de 130. Bom, esse cenário piorou a situação, porque antes o meu retorno era 9,5 e agora é 8,13 para cada real investido. Ótimo! Então a gente vai ter que começar a rever o que a gente está disposto a pagar em cada clique e onde a gente está anunciando e talvez testar outras palavras-chave até que a gente chegue num retorno de investimento que faça sentido para o nosso negócio. Fez sentido isso? Não. O AdWords Express, eu vi que tem alguém falando, ele é um pouco mais simplificado e ele serve a anunciantes iniciantes e que talvez façam sozinhos, conseguem usar de uma forma mais simplificada. Ele te dá menos controle sobre muitas coisas, entretanto, esse cálculo se mantém, né? Uma vez que a gente tem que sempre estar focando em quanto a gente está pagando por cada clique, qual é a nossa taxa de conversão, o nosso ticket médio, e aí a gente consegue fazer uma previsão. Então, nesse sentido, sim, faz sentido continuar olhando para isso. A fórmula do ROAS, que eu vi que tem alguém falando ali, na verdade, até mostrar aqui, ele é só uma divisão de receita por custo, e ele te dá o retorno. Como eu disse, ele não está levando em consideração uma série de custos que a gente sabe que tem nos negócios, mas ele serve para calcular o nosso retorno em investimento de publicidade. A gente já está até falando um pouco aqui, respondendo a perguntas, que é algo que talvez ficaria para um pouco mais adiante, mas eu acho que é bacana a gente continuar assim.
E tem gente falando sobre as diferenças de usar palavras-chave exatas, aspas, colchetes, e eu tenho visto que isso é uma dúvida muito comum e às vezes é preciso a gente tentar esclarecer melhor, né? Então acho que eu até vou mostrar aqui no AdWords mesmo para vocês, para que a gente veja o seguinte, lá em palavras-chave. Na verdade a gente precisa selecionar uma campanha, e isso aqui, como eu disse, é só uma conta de exemplo, nada aqui está rodando. Vou entrar num grupo de anúncios e a gente vai ver as palavras-chave. E aqui nós temos algumas palavras-chave. Na verdade, aqui dentro só tem uma. A gente vai dar um mais aqui em palavras-chave para adicionar palavras-chave nesse grupo de anúncios. Aí vamos voltar lá, imaginar que esse grupo de anúncios ele é para anúncios de meia de algodão de novo, tá bom? Então eu vou dizer aqui, a palavra-chave que eu quero é meia de algodão. Essa palavra-chave dessa maneira, ela é ampla. Significa que ela é muito abrangente. Pessoas que buscarem por meia de algodão com estampa de rosas, elas poderiam ver o meu anúncio, porque casa com minha palavra-chave, que é meia de algodão ampla, quer dizer, não importa se a pessoa está pesquisando mais coisas do que a minha palavra-chave, o Google sabe que ele pode exibir ela, porque eu disse para ele que é amplo. É dentro disso aqui, coisas semelhantes, que o Google entender que é mais ou menos a mesma coisa, ele pode exibir. Entretanto, se eu usasse, entre aspas, meia de algodão, assim, agora o que acontece é que o Google só vai exibir meu anúncio se na busca do usuário tiver esta frase, meia de algodão. No caso de cima, se ele buscasse não exatamente por meia de algodão, talvez cotton, o Google poderia exibir. Nesse caso, não. Ele só vai exibir se na busca do usuário tiver o termo de pesquisa meia de algodão. Se tiver algo antes, algo depois, ou como onde comprar meia de algodão. A minha palavra-chave não diz onde comprar, mas ela diz que tem que ter meia de algodão. E nessa pesquisa tem. Então o Google pode exibir esse anúncio. Já se eu disser entre colchetes, meia de algodão. Isso é uma palavra-chave exata. Nesse caso, se o usuário buscasse por onde comprar meia de algodão, meu anúncio não seria exibido. Ele só seria exibido para a busca exatamente meia de algodão. Algo mais que isso, algo diferente, não exibe meu anúncio. Espero que tenha feito sentido. Como fazer para o nosso produto aparecer no topo da pesquisa? Então, para esse caso do exemplo, quando um usuário buscar no Google por meio de algodão, eu vou salvar aqui. Eu vou salvar só a palavra exata. Meia de algodão entre colchetes. Salvar. Deixa eu carregar aqui. Para a gente poder visualizar, tá aqui. Se eu coloquei na minha configuração que eu estou disposto a pagar até R$ 1,50 por cada clique, esse é um dos fatores determinantes para que o Google decida se vai exibir meu anúncio e em que posição vai exibir meu anúncio. Quanto eu estou disposto a pagar pelo clique. Entretanto, o índice de qualidade dessa palavra-chave vai ser levado em conta também. Vai ser levado em conta para exibir mais, para exibir melhor posicionado, ou seja, mais no topo, e para que eu pague menos. E a gente tem colunas aqui, onde a gente consegue selecionar e tirar aqui. A gente vai ter índice de qualidade. Então a gente coloca essa coluna aqui. Claro que nesse caso não vai ter dados, porque essa é uma conta de exemplo que não está rodando. Mas esse dado, índice de qualidade, vai estar aqui. Ele vai estar de 0 a 10. Índices de qualidade muito baixos, tipo 1, 2, eles são muito ruins. E se acontecer de que vocês tiverem palavras-chave com índice de qualidade tão baixo, eu aconselho a pausar elas. Porque realmente esse índice é muito ruim, vai fazer com que, para exibir o anúncio no topo da pesquisa, seja preciso pagar muito por esse clique. Índices de qualidade medianos, com 5, 6, a gente precisa dar uma atenção para essa palavra-chave. Ou seja, essa palavra-chave, a gente pode observar se talvez ela seja ampla. Se ela é uma palavra ampla, a gente pode trocar ela por exata, talvez. Porque isso já vai melhorar o índice de qualidade dela.
Se a gente tiver uma palavra-chave com qualidade 8, isso é muito bom. É muito difícil chegar num índice de qualidade 10. E o que vai acontecer é o seguinte, a gente precisa focar em índice de qualidade, em tentar melhorar o índice de qualidade que está lá 5, 6, elevar ele até um 8, muito mais do que levar um do 8 para o 10. Porque é mais difícil e porque vai fazer mais diferença a gente conseguir levar esse mediano para o bom. Isso vai dar um resultado, vai fazer muita diferença no resultado. Então, assim, foca em observar o índice de qualidade das palavras-chave e tentar melhorar aquelas medianas para que elas fiquem boas. As que já estão boas, ótimo, deixa ela rodar. E se estiver muito ruim, procura pausar e aí pensar o que está acontecendo. Se está levando aí para uma página de destino correta, se está casando a palavra-chave com o conteúdo do anúncio e com a página de destino que a gente está levando. Enfim. Outra coisa é que, assim, o que a gente usar como palavra-chave é legal que a gente também use no conteúdo do anúncio e que a gente também tenha na nossa página de destino. Então, por exemplo, no caso de meia de algodão que eu usei ali, a gente vai procurar usar, se a minha palavra-chave é meia de algodão, e de preferência se ela puder ser mais exata, eu vou exibir para quando o usuário estiver buscando meia de algodão. O meu anúncio vai ter lá no título, entre outras coisas, meia de algodão. E assim a gente ganha qualidade também. E melhora isso que a gente está falando aqui, que é para exibir mais e pagar menos. Exibir mais, exibir melhor posicionado e pagando menos em cada clique. Então procura usar assim. Outra coisa importante, bem importante, quando a gente cria um anúncio, deixa eu ver se eu tenho um anúncio aqui. A gente tem aqui na parte de anúncios essa aba de extensões. Usem as extensões de anúncio. Muito. Usar a extensão de anúncio, o Google já te dá mais qualidade se tu usa elas. E além disso, o teu anúncio fica mais interessante para o usuário. Quando o teu anúncio for exibido, e a gente pode usar aqui uma extensão de site link, quer dizer, tem lá o conteúdo do anúncio de vocês, e abaixo desse conteúdo tem alguns links que a gente seleciona, que leva para o nosso site com um textinho, um texto ali que nós escrevemos, que a gente tem que ter um call to action, ele tem que trazer o usuário para o clique, e isso leva para uma outra categoria do nosso site. Se a gente usar isso, o nosso anúncio fica maior quando exibe lá no Google. Ele fica destacado dos outros. Ele chama mais atenção. Ele dá mais opção para o usuário clicar. Ele tem mais conteúdo no anúncio. Ele chama mais o clique. E além disso, o Google ainda considera isso te dando um maior índice de qualidade. Então, usem sempre extensões de anúncio. Para negócio físico, tem extensão de anúncio que é de local. Então, consegue colocar ali o endereço do seu negócio numa extensão, já abre no mapa e tal. Para negócios que faz sentido o cliente entrar em contato, tem uma extensão de anúncio que é de chamada. Então, assim, quando o usuário fizer a busca em um celular, e só se ele fizer a busca no celular, pode exibir lá um botão, lá, uma extensão de chamada, que ele clica e liga para a gente. Então, quer dizer, usem isso. Usem bastante. O Google exibe até 4 extensões de anúncio ali, de site link por anúncio. Então, criem bastante, coloquem isso nos anúncios, porque vai fazer muita diferença. A quantidade de palavras-chave, na verdade, eu acho que não é nem tão interessante quantas pode, mas quantas a gente deve usar. Embora eu não goste muito de falar assim, isso é certo, só isso é certo. Mas o ideal é que a gente também não use listas muito extensas de palavras-chave. Meia dúzia de palavras-chave em um grupo de anúncio é um número legal. Até porque vocês, quando estiverem fazendo, vão ver que se eu estou agrupando as palavras-chave corretamente, quer dizer, da melhor maneira possível, que dentro de um grupo de anúncios, eu também não vou ter variações infinitas dela lá dentro. Até porque quando a gente coloca palavras-chave no anúncio, a gente não precisa escrever lá as variações infinitas de singular, plural, erros de digitação, porque o Google já entende isso, ele sabe que isso existe e etc. Ele vai casar a nossa palavra-chave lá bonitinha, no singular, escrita correta, com o que o usuário está buscando. Então não precisa encher de palavras-chave quando a gente incluir elas no grupo de anúncio. Por outro lado, quando nós incluímos palavras-chave negativas, nesse caso a gente precisa incluir sim variações de singular, plural, erros de digitação, etc. Então assim, só inclui uma lista maior, tanto que vocês vão ver que a lista de palavras-chave negativas, ou seja, aquelas que, para essas eu não quero exibir meus anúncios, elas tendem a ser muito maiores. E elas podem, inclusive, ser muito compartilhadas
entre todas as campanhas de vocês. Porque talvez tu venda produtos, tu tem vários produtos, vai ter uma campanha para cada tipo de produto, ou pelo menos um grupo de anúncio para cada um. E talvez, por exemplo, eu vendo geladeira. E muitas das buscas por geladeira no Google, elas são buscas por assistência técnica também, ou algo desse tipo. E talvez eu não faça assistência técnica, eu só vendo o produto. Nesse caso, eu posso ir lá e incluir a minha palavra-chave negativa, assistência técnica, algo parecido com isso, talvez em todas as minhas campanhas, porque eu não faço assistência técnica de nenhum produto, eu só vendo eles. Então essa palavra-chave vai estar presente em todas as campanhas. E eu posso criar uma lista de palavras-chave negativas que eu vou simplesmente usar ela em várias campanhas e não em cada campanha ter que digitar todas elas. Então, normal que a lista de palavras-chave negativas fique longa, porque ela vai ter todas essas variações e vão ser muitas. E, em geral, certas palavras-chave são negativadas para qualquer negócio, como download, por exemplo. Que eu vou procurar uma outra pergunta aqui. Sim, o Google AdWords, quando tu inicia, tem sido comum que ele inicie no AdWords Express, mas tu consegue mudar isso. Tenta acessar, a Márcia que está perguntando, tenta acessar pelo google.com/AdWords, Márcia, vê se não vai abrir direto no completo, porque tu consegue acessar o completo também. Tem uma pergunta bem grande aqui. Palavras dos serviços que presto constam em muitos artigos de pesquisa e órgãos públicos. Como poderia diferenciá-los para não gastar cliques com um público que não é alvo? Bem legal. Por exemplo, presto consultoria para licenciamento ambiental, o que é um termo muito genérico. É verdade. Alguns tipos de serviço ou produto, eu vejo muito isso em moda também. É um pouco mais complicado de tu trabalhar, porque vou falar um pouquinho de moda, mas serve para essa questão ambiental também, é que eu acho que eu conheço um pouco mais o da moda. Mas se eu vou anunciar uma blusa, se o teu produto é um produto premium e tu for genérico demais, tu vai estar concorrendo provavelmente com lojas que não são premium, com lojas que vendem produtos mais baratos. E aí já complicou, né? Porque não é isso, a gente quer atingir um público que seja premium. Bom, vai ter que ser feito um exercício aqui de palavras-chave. E a gente pode, inclusive, usar muito o Google Trends, google.com/trends, para isso, que nos mostra tendências de pesquisa dentro do Google. Então a gente vai ter que começar a entender como é que as pessoas buscam, para a gente selecionar bem as nossas palavras-chave. E cabe aqui também que a gente crie públicos, criar listas de clientes, seja por acesso no nosso site, né? Quer dizer, para a gente reimpactar o que a gente já sabe também. Cabe aqui a gente analisar o nosso Analytics para entender o perfil de quem está acessando e principalmente se a gente estiver monitorando as conversões, de quem converte. E a gente começar a entender qual é esse público, e aí eu acho que vai muito de caso a caso, mas para que tu possa ser assertivo. Cabe também algumas opções que o Google tem de anúncios, que também não são só na rede de pesquisa, onde tu vai focar em perfil de conteúdo, por exemplo. Eu posso exibir meu anúncio através da rede de display em N blogs, portais, sites que falem de um determinado assunto. Talvez faça sentido que essa tua campanha utilize a rede de display para que tu atinja públicos que se interessam por assuntos ambientais, e isso tu consegue pesquisar lá pelos tópicos de assunto, ou até por sites específicos que talvez tu conheça sites específicos que são muito importantes para a tua área e que devem ter muito acesso do teu público. Tu pode selecionar eles lá no Google para que tu exiba o anúncio neles. Isso é bem comum, porque como 90% da internet, segundo o Google, usa o Google para exibir anúncios, tu vai encontrar N sites ali para isso. E o que eu estava dizendo do Google Trends que seria legal é que a gente tem que usar para entender tendências de pesquisa. Aqui, por padrão, ele está trazendo os Estados Unidos, eu vou trocar para o Brasil. O que eu fiz foi colocar um termo de pesquisa, consultoria ambiental. Nos últimos 12 meses, ele está fazendo uma análise aqui no Brasil. Ele vai me mostrar quando existe mais ou menos busca por esse termo. Ele vai me mostrar as regiões do Brasil que mais buscam por esse termo.
ele vai me mostrar buscas relacionadas a esse termo. Então, talvez aqui também eu já comece a tirar alguns insights e eu vou entender que aqui tem crescido muito a busca por consultoria ambiental no Pará. Não que a busca esteja sendo feita lá necessariamente, mas esse é o termo buscado que tem crescido mais no Brasil nos últimos 12 meses. Belém do Pará, tu vê que existe aqui uma grande busca por consultoria ambiental para estas regiões. Mas essas são as que mais cresceram nos últimos 12 meses. Eu quero ver, geral, quais são as principais. A gente já consegue enxergar aqui alguma coisa. E aí a gente vai começar a entender, bom, o que é mais buscado faz sentido para mim? Não faz? Se faz, devo usar como palavra-chave? Se faz, talvez eu deva mudar algo no meu site para que se encaixe melhor nisso, para que eu tenha uma página de destino relacionada a isso. E aí, enfim, usem bastante o Google Trends para entender a tendência de pesquisas. E até para entender, claro que no próprio AdWords tu vai conseguir fazer projeções, mas aqui tu já começa a entender, bom, onde se busca mais por esse termo. Aqui eu fui bem genérico, eu acredito que quem trabalha com isso aí seria um pouco mais específico, entende melhor do negócio. Mas dá para brincar bastante aqui e chegar a conclusões interessantes. Sobre palavra-chave negativa, quando nós estamos aqui na palavra-chave, no caso eu estou dentro de um grupo de anúncios, eu tenho um campo que é o de palavras-chave negativas. E aí aqui a gente adiciona elas, e aí dá para adicionar uma lista que eu já tenha salvo e ela vai estar na minha biblioteca compartilhada, ou eu posso criar uma lista para cada grupo ou cada campanha de anúncios. E isso aqui também é bem interessante, que são os termos de pesquisa, que aqui vai estar em branco porque essa campanha ela não está rodando, mas o que ela vai dizer? Ela vai mostrar para a gente exatamente o que os usuários buscaram no Google que fez com que o nosso anúncio fosse exibido. E aí, sobre as palavras-chave negativas, aqui a gente vai tirar muito insight para isso. Por quê? Eventualmente eu tenho as minhas palavras-chave, mas eu não tenho controle exato, não sei exatamente o que os usuários estão buscando, aqui eu vou ver. E talvez eu descubra que eles estão buscando por coisas que eu não queria exibir. E se isso acontecer, eu simplesmente vou selecionar a palavra-chave aqui e adicionar ela como negativa. E ok, a partir de agora, para isso eu não quero exibir mais, porque isso não me serve, não é relacionado ao meu negócio, ou não vai me trazer vendas. E, por outro lado, também a gente pode identificar, poxa vida, muitas pessoas buscaram por um termo que não é minha palavra-chave, mas exibiu o meu anúncio, e esse termo me gerou conversão. Poxa, então eu vou usar esse termo, vou selecionar ele e adicionar como uma palavra-chave no meu grupo de anúncios, porque isso é uma palavra-chave boa que eu não estou usando. Então, esse relatório de termos de pesquisa vai nos ajudar muito, tanto a encontrar novas palavras-chave, quanto a negativar outras palavras-chave. Silicone para construção civil. Como destacar bem? Empresa de adesivos e selantes. Como destacar bem? Acho que, na verdade, essa é a dúvida, né? Como é que a gente destaca isso? É até um pouco difícil eu falar isso assim, eu acho que a gente tem que entender que a gente vai destacar isso com o conteúdo do anúncio, a gente vai destacar isso com as palavras-chave corretas e a gente vai destacar isso com extensões de anúncio. Basicamente, eu acho que essas coisas já servem assim. Nunca criem um anúncio só em um grupo de anúncios. Criem 3 anúncios, no mínimo 2. De preferência, 3 anúncios em cada grupo de anúncios. O conteúdo dos anúncios diferentes. Porque assim a gente consegue testar e deixa eles rodando ao mesmo tempo, a gente consegue testar. Seja o próprio Google testando automaticamente e exibindo mais os que dão melhor resultado, seja nós depois manualmente analisando quais conteúdos do anúncio geraram mais cliques e, se possível, mais conversões. E aí a gente consegue jogar. Deixei 3 anúncios ativos por um determinado tempo, identifiquei quais os melhores e quais os piores, tira o pior, cria mais um, deixa os 3, continua o teste. Os testes nunca acabam, a gente tem que ter consciência disso. Então, essa é a boa prática. 3 anúncios em cada grupo de anúncio e isso vai mudando e deixando sempre no ar os melhores, que geram mais cliques e, de preferência, mais conversões. Eu tenho uma loja física e minha dificuldade é trazer o público online para minha loja física. Bom, sim, na verdade, e aí não é nem só anúncio, eu não sei se o Luciano, que perguntou, se ele está usando, por exemplo, o Google Meu Negócio. O Google Meu Negócio não é anúncio, ele é gratuito, mas ele ajuda e
embora ele sirva para e-commerce também, ele é muito focado em loja física. Então, ele vai exibir lá no Google, quando o usuário busca, um mapa com os locais perto, com foto, enfim. Se não está usando ainda, Luciano, usa o Google Meu Negócio, que é gratuito, e vai te ajudar nisso. Mas falando nos anúncios, use extensão de local, que ele vai te ajudar o usuário a te encontrar, a clicar já aí no mapa e te achar. Usa extensão de chamada, talvez, se fizer sentido para o teu negócio, que quando tu entra em contato, quando o cliente entra em contato, tu consegue, daqui a pouco, nessa conversa um a um, trazer ele. Mas usa muito a extensão de local, para que ele saiba onde tu está e consiga chegar até ti. E também usa muito os anúncios para celular. Faz o seguinte: dispositivos aqui do lado. Aqui em dispositivos a gente vai ter, como eu disse, aqui está zerado porque a campanha não está rodando, mas a gente vai ter computadores, celulares e tablets, que é a divisão que o Google faz. E aí, Luciano, vai lá em celulares, uma ideia, e aumenta o lance para celular, talvez. Por quê? Se é um dado do Google, que quem busca no celular, em até um dia depois, metade das pessoas vão em negócios próximos a ela, então a gente precisa, no teu caso, que é um negócio físico, fazer com que quem estiver buscando no celular veja meu anúncio. Isso vai ser importante. Então, diz aqui que tu quer pagar mais para um lance celular, um exemplo, 20%. O usuário que estiver buscando no celular, o teu clique vai ser talvez um pouco maior, mas tu vai exibir mais para esses usuários e eles têm mais chance de vir até o teu negócio. Então, isso aqui é fundamental também para o teu caso. De quanto em quanto tempo é indicado rever o público-alvo e ou as palavras-chave o máximo de vezes possível? Na verdade, eu acho que depende muito do negócio. Eu tinha o hábito de ver todos os dias, porque eu trabalhava muito eu trabalhava em varejo online e eu tinha milhares de produtos anunciados. Então, todos os dias eu tirava um tempo da minha manhã para fazer isso, porque isso ia pautar o meu trabalho ao longo do dia. Uma vez que eu fiz essa análise logo cedo, eu consigo saber o que eu preciso fazer depois, com foco sempre na performance. Pessoal, o nosso tempo acabou. Eu sei que, com certeza, as dúvidas não foram todas sanadas, porque não é nem possível fazer isso em uma hora, mas eu espero que tenha sido útil, que tenha ajudado vocês. E o Sebrae também está aí para ajudar. Acho que vocês podem procurar o Sebrae mais próximo. Foi um prazer falar com vocês e boas vendas para todo mundo.